Oi, eu sou Arley Oliveira e esse é o primeiro vídeo de um mini curso de programação que eu vou publicar gratuitamente nas próximas semanas. Se você não sabe nada de programação, sonha se tornar um programador profissional, mas não sabe por onde começar, esse vídeo definitivamente é para você. Antes de começar essa aula, eu quero te dar alguns recados. Primeiro, gostaria de falar que o objetivo desse mini curso é ser o curso de programação mais rápido e curto da internet. É trazer para você, em aulas bem objetivas, toda a essência dos principais fundamentos de lógica de programação. Eu quero te entregar somente o necessário para você começar a programar. Portanto, na medida do possível, eu vou publicar aulas muito curtas que vão direto ao ponto sem nenhuma enrolação. E lembrando que essa é só a primeira aula. Para ter acesso às próximas aulas, é importante que você entre no nosso canal do Telegram. Acesse aí playcode.com.br/telegram e se junte ao canal. Dessa forma você vai receber o link, das próximas aulas também. Agora, começando a aula de hoje, você vai aprender um conceito muito importante, que é o conceito de variáveis e constantes. E o que é uma variável? Segundo a Wikipedia, é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória RAM do computador, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Bem, então o que isso significa? Eu tenho aqui um computador, um notebook, por exemplo, que quando ele liga, então ele está desligado, a memória RAM dele está totalmente vazia, que a memória RAM é a memória temporária, e quando eu ligo esse computador, ele lê o disco, o HD, que é a memória permanente, e coloca os programas que são necessários para o computador funcionar na memória RAM. Então, sempre que eu executo um programa, seja o Word ou Excel no seu computador, você está, na verdade, alocando um espaço de memória para rodar aquele programa. E o que é variável? É uma forma de você alocar um pequeno pedaço nessa memória RAM, compartilhada entre vários programas, e dar um nome para esse pedacinho de memória que está apontando para um endereço físico lá no seu hardware, lá na sua memória. Então essa seria uma forma mais técnica de explicar o que é uma variável. Uma forma mais lúdica de explicar o que seria uma variável seria falar que é um balde, simplesmente um balde onde você consegue colocar dados. Esses dados podem ser um simples número, pode ser um texto e pode ser um valor booleano, que representa verdadeiro ou falso. Então essa é a teoria que você precisa saber para entender o que é uma variável. Bora agora para a prática, porque esse vídeo está ficando muito longo. Eu estou aqui no meu navegador Google Chrome e para ver uma variável na prática, eu vou clicar com o botão direito do mouse e pedir para inspecionar. Ele vai abrir aqui o meu Developers Tools, que é uma ferramenta que já vem embutida no Google Chrome. E aqui na aba Console, eu posso escrever código JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação muito usada no mundo inteiro. Ela é voltada para a internet. E é a linguagem de programação que eu indico para iniciantes, porque você vai, através do seu navegador mesmo, dar os primeiros passos. Você não vai precisar configurar nada inicialmente. E isso diminui muito a barreira de entrada. Então, por isso que eu recomendo o JavaScript. Então, aqui no console, eu já posso declarar a minha primeira variável, para você entender na prática o que é. Então, no JavaScript, eu preciso usar o comando let, L-E-T, e vou dar um nome para essa variável. Então, eu posso chamar essa variável de A. Então, vamos colocar algo bem simples. Espaço, igual, e vou colocar o número aqui, vamos colocar o número 9. Então, basicamente, declaração de variável é isso. Eu preciso pressionar Enter para realmente executar esse comando. E se eu quiser buscar esse valor, basta eu digitar a letra A. Veja que ele mostrou aqui embaixo para mim o 9. Então, veja que aqui eu criei um pequeno balde, que tem o valor 9. E eu posso criar uma outra variável, tem o nome de B, e vai receber o valor 5. Então, agora eu tenho um balde que se chama A, que tem o valor 9, e eu tenho um balde que se chama B, que tem o valor 5 aqui dentro. Tá vendo que o Google Chrome, essa ferramenta é bem interativa, então é fácil para iniciantes entenderem o que está acontecendo. E além de número, eu posso colocar aqui também, definir uma variável que é um texto. Então, eu posso colocar aqui let, para criar variável, e aqui eu defino o nome. Então, eu posso colocar aqui cidade. Então, eu quero criar uma variável que está nomeada como cidade e ela vai receber, então, igual, vai receber
o valor Belo Horizonte. Nesse caso aqui não é um número, nesse caso é um texto, que a gente na programação chama de string. Pressiono Enter e agora eu tenho uma variável chamada cidade que dentro dela tem o valor Belo Horizonte. Então, basicamente é isso. Seguindo aqui, eu tenho algumas regrinhas de nomeação de variável, então eu não posso declarar uma variável que começa com o número 1. Então, eu não posso vir aqui e fazer isso. Let, primeira cidade, né? Cidade. E colocar aqui Rio de Janeiro. Isso aqui vai dar erro porque não é um nome válido. Um nome de variável que começa com número, nem com alguns caracteres especiais. Então, eu não posso colocar @cidade também. Então, eu preciso começar com texto, ou então alguns caracteres especiais bem específicos, como o underscore. Mas é preferível você simplesmente usar apenas letras no início. Nada impede que você declare let cidade 1. Então, isso aqui você pode fazer sem problemas. Eu posso usar, para definir uma string, eu posso usar aspas duplas ou aspas simples. Então, posso colocar aqui São Paulo. E se eu acessar aqui a memória cidade 1, eu tenho São Paulo. Se eu acessar a variável aqui em memória, cidade, tenho Belo Horizonte. Então, veja que eu estou criando pequenos baldes para colocar valores dentro desses pequenos baldes. E além de poder criar uma variável que tem o valor número, eu posso também criar, igual eu já te mostrei, colocando um texto que a gente chama de string. Esses números podem ser do tipo integer, que seria um número inteiro, então 1, 2, 3, 4, 5. Ou pode ser um número decimal que a gente chama de float, então pode ser 5.3. Então, se eu colocar aqui no exemplo, deixa eu limpar aqui, vou declarar a variável usando let, posso colocar aqui salário, recebe 1.5. Vou colocar aqui melhor, dar o nome de comissão. Então, declarei uma variável que chama comissão, que ela vai receber um número decimal. Então, ao invés de colocar o 1,5, como a gente está tratando sempre de termos em inglês, a gente vai colocar 1.5, que significa 1,5. Então, se eu acessar agora, comissão, eu tenho o valor 1,5 aqui dentro. Em linguagens dinâmicas como JavaScript, você não precisa definir qual é o tipo. Então, eu te mostrei aqui que a gente tem vários tipos, texto, que é string, números, pode ser um inteiro ou um float, e também pode ser um booleano, mas no JavaScript a gente não precisa falar qual que é o tipo dessa variável. Ele mesmo, o JavaScript mesmo, identifica o valor e já define esse tipo. Em outras linguagens compiladas, como C#, C, C++, você precisa falar que aquela variável que você declarou, ela só vai aceitar um número ou só vai aceitar um valor booleano. Eu ainda não dei um exemplo de valor booleano, vou dar aqui, que seria verdadeiro ou falso. Então, posso colocar aqui, declarar uma variável sou de maior. Então, se eu tenho, ao invés de um nome de variável, eu tenho uma frase, eu posso colocar o que a gente chama de camel case. Então, a primeira palavra está em minúscula e a seguinte está, o início, né, sempre em maiúscula. Então, sou de maior. Então, é isso que a gente chama de camel case, que seria, né, lembrando ali as corcovas do camelo. Então, pequeno, grande, grande, pequeno, e assim por diante. Então, let sou de maior recebe true, que significa verdadeiro. Então, sou de maior, tenho aqui true, e posso declarar também sou de menor, recebe false. Então, esse é o valor. São os valores booleanos, verdadeiro ou falso, que são muito usados quando a gente está criando um programa. Além desses tipos de dados, como texto, números e booleano, a gente também tem array e tem objeto, que eu não vou falar sobre eles agora, eu vou deixar separado para uma aula, né, em específico ensinando a usar esses tipos. E para finalizar essa aula, qual é a diferença, né, entre variável e constante? É exatamente o que o nome diz. Uma variável você pode mudar o valor e uma constante você não pode mudar. Então vamos ver aqui na prática. Eu tenho aqui a variável que eu já declarei, comissão, que tem o valor 1,5, mas eu posso mudar esse valor. Então eu posso falar que comissão na verdade tem 3,5, 3,5. E agora, o que realmente está valendo é o último valor que eu coloquei dentro da variável, que é o 3,5. Se eu declarar uma constante, eu não posso mudar esse valor. Então, eu tenho que usar uma outra palavra-chave que chama const
No caso do JavaScript, e em cada linguagem, né, de programação a gente vai declarar de uma forma diferente, mas o foco aqui nesse curso a gente vai usar sempre o JavaScript. Então, no caso, eu coloco const, então vamos colocar aqui signo, seu signo, e aqui eu vou definir o texto leão. Então, isto é uma constante, eu não posso mudar esse valor. Se eu tentar vir aqui, seu signo, e colocar virgem, por exemplo, veja que o Google Chrome aqui, essa ferramenta embutida, né, do Google Chrome, ela fala que a gente não pode redefinir, né, uma constante. Então, essa é a principal diferença entre uma variável e uma constante. Se você precisa mudar os valores durante a execução do código, você vai usar variável. Se você não vai precisar trocar esses valores, você pode usar constantes. Bem, era isso que eu tinha para trazer para você nessa aula super rápida, mostrando um conceito fundamental, que é variável e constantes. E no decorrer desse curso a gente vai voltar a usar esse fundamento com certeza, que faz parte aí do dia a dia, né, do trabalho de um programador. Assista esse vídeo várias vezes, escreva o código aí no Google Chrome para você internalizar, né, esse conceito tão importante. E não deixe de se cadastrar lá no nosso Telegram para ter acesso às próximas aulas desse minicurso. É isso aí, não esqueça de comentar e dar um like nesse vídeo, porque esse engajamento é muito importante para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo estruturado aqui para o canal. Então eu vou criar vários e vários minicursos. Mas para eu fazer isso, eu preciso saber que vocês estão gostando. Então deixe aí o comentário, deixe o seu like e compartilhe com amigos esse vídeo. É muito importante que você entre em grupos de WhatsApp, Telegram, grupos do Facebook e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Dessa forma você vai estar me ajudando e vai estar ajudando ao canal, né, manter-se vivo e eu continuar gravando novas aulas. Beleza? Grande abraço, até mais e tchau!